Olá, boa tarde. Seja bem-vindo ao Acontece Agora. Estamos chegando com mais informações do Brasil e do mundo para você nesse sábado. Eu começo essa edição com a notícia que o Produto Interno Bruto da zona do euro registrou queda de 6,8% em 2020. O retrocesso causado pela pandemia de coronavírus foi menor do que o previsto pela União Europeia. Bruxelas esperava um retrocesso anual de até 7,8% no ano passado. De acordo com a Eurostat, no quarto trimestre de 2020, o PIB da eurozona retrocedeu 0,7% na comparação com o trimestre anterior. Em geral, a economia da União Europeia ensaiou uma tímida reação no quarto trimestre de 2020. Mas o desempenho nos 12 meses ficou abaixo de outros países fora do bloco. Em 2020, o PIB, que é a soma de tudo que é produzido pelo país, dos Estados Unidos retrocedeu 3,5%, enquanto o da Rússia recuou 3,1%, e a China teve um crescimento de 2,3%. No primeiro trimestre de 2020, o PIB da eurozona caiu 3,7%. E no segundo trimestre desabou 11,7%, resultando do impacto brutal da primeira grande onda da pandemia e das medidas de contenção. No terceiro trimestre, graças à flexibilização das restrições, o PIB da eurozona teve uma forte recuperação de 12,4%. Mas no último trimestre do ano retomou a tendência de baixa. A eurozona engloba os 19 países da União Europeia que adotaram o euro como moeda, cuja política monetária é conduzida pelo Banco Central Europeu. Ao considerar os 27 países membros da União Europeia em seu conjunto, a Eurostat calcula que o PIB coletivo em 2020 retrocedeu 6,4%. Já aqui no Brasil, a produção industrial encerrou 2020 com uma baixa de 4,5% em relação a 2019. O resultado foi o pior para um ano desde 2016. A indústria brasileira fechou o ano de 2020 com queda de 4,5%, a maior dos últimos 4 anos. Apesar do avanço de 0,9% registrado em dezembro, o 8º mês seguido de alta, a atividade industrial não teve fôlego suficiente. No período, a indústria acumulou alta de quase 42%, eliminando a perda de 27% verificada entre março e abril, no auge dos efeitos da pandemia do novo coronavírus na produção nacional. Entre todas as atividades, a maior influência positiva segue sendo a de veículos automotores, reboques e carrocerias, segmento que em dezembro avançou 6,5%. Mesmo assim, o setor teve a maior baixa em relação a 2019, com queda de 28%. O nível dos reservatórios das regiões Sudeste e Centro-Oeste em janeiro é o menor desde 2015. Os reservatórios, responsáveis por mais da metade da energia do país, tinham um armazenamento médio de 23% no final de janeiro. O volume de água era o mais baixo para o mês desde 2015, quando o volume médio dessas represas estava em 17%. Apesar da baixa, o Operador Nacional do Sistema, ONS, informou que não há risco de faltar energia no Brasil em 2021. Já o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Rodrigo Limp, disse que desde o ano passado estão sendo adotadas medidas para garantir a segurança energética do país e permitir a retomada do crescimento econômico após a crise gerada pela pandemia. O baixo nível dos reservatórios é reflexo das chuvas abaixo da média nas duas regiões. E essa situação provocou o encarecimento das contas de luz em todo o Brasil. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a bandeira amarela, em vigor nas contas de luz em janeiro, continuaria a ser cobrada em fevereiro, o que significa uma taxa extra de R$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos. O período chuvoso nas duas regiões vai até abril, mas a recuperação pode não ser suficiente e o custo mais alto da energia seguir no país ao longo de 2021. Com a pandemia e com muita gente viajando de férias, o número de doadores de sangue nos hemocentros caiu. Na Fundação ProSangue em São Paulo, os estoques estão operando com 60% da capacidade.
É até desanimador ver tantas poltronas vazias. Em outras épocas, elas estariam todas ocupadas, mas a pandemia e o período de férias espantaram os doadores de sangue, o que fez com que os estoques nos hemocentros ficassem em situação crítica. Aqui na Fundação ProSangue, em São Paulo, as doações caíram muito desde que a pandemia começou. O sangue O negativo, O positivo e A negativo estão em estado de emergência. E para dar conta de abastecer 100 instituições de saúde da rede pública da região metropolitana do estado de São Paulo, precisa coletar cerca de 10 mil bolsas por mês. Meta que há tempos não é alcançada. Embora a gente esteja em pandemia, férias, os procedimentos não param. As cirurgias continuam, os acidentes continuam, os procedimentos continuam. Então, as pessoas adoecem da mesma forma, então a demanda não diminui, né? Então, a gente pede para quem puder vir doar. A Samanta soube que a Fundação ProSangue estava precisando de doações. Eu acho que não custa nada, né, a gente ajudar o próximo, como deixar o mundo um pouco melhor do que a gente encontrou, né? Mesmo com a pandemia, né? Você sabe que muita gente acaba tendo medo, você decidiu vir, encarar e ajudar alguém. Eu acho que a pandemia, sabe, tipo, é tudo separado, né? Aqui é totalmente separado do resto do hospital. Eu acho que não tem problema nenhum. Se você sair protegida, se proteger o tempo todo, não tem problema nenhum, né, em vir doar e ajudar quem está precisando, né? O Luciano já tem como hábito doar pelo menos 2 vezes por ano. Como é que é, né? Vir aqui e saber que você está ajudando alguém. É gratificante você poder ajudar alguém, né? Sempre bom você fazer uma boa ação, ajudar uma pessoa que precisa. A Fundação ProSangue só orienta que as pessoas façam a doação antes de serem vacinadas contra o coronavírus, porque quem for imunizado só vai poder doar 48 horas depois. Parece pouco, né? Mas 2 dias fazem toda a diferença na hora de repor os estoques. O Bruno, que recebeu a primeira dose da Coronavac, esperou até que pudesse doar novamente. Tinha que esperar, acho que até 48 horas depois que tomou, né, a vacina para poder doar. Também deu tempo porque eu estava de férias, então deu certo de vir doar agora. A gente que já está na área da saúde, a gente já sabe da importância que é, né? Então acho que faz parte a gente vir aqui para ajudar o próximo. Para doar sangue é muito simples. Basta estar em boas condições de saúde, estar alimentado, ter entre 16 e 69 anos e pesar no mínimo 50 quilos. E apresentar os documentos de identidade original. Importante para quem tiver uma boa condição de saúde, não tiver nenhuma doença mais séria, vir bem alimentado, não pode doar sangue em jejum, ter dormido mais de 5 horas na noite, pelo menos, vir descansado. A gente pede que agende pelo site e venha no horário agendado para evitar filas. De preferência, agendar de segunda a sexta, porque aos sábados a fila é bem maior. Então, durante a semana o tempo de espera é bem menor. O agendamento para doação na Fundação ProSangue pode ser feito no site www.prosangue.sp.gov.br. E para encerrar essa edição, olha só essa história. Um casal de Santos, no litoral paulista, foi dar uma voltinha e encontrou uma carteira com documentos, cartões de crédito e R$ 1.500 em dinheiro. Os pertences eram de Aparecido Batista da Silva, que num primeiro momento nem sentiu falta da carteira. O barbeiro só se deu conta quando percebeu que foi marcado em uma publicação nas redes sociais com a foto da sua carteira de habilitação. E aí, entrou em contato com a pessoa que fez o post. Para surpresa de Aparecido, a aposentada Márcia Regina Leite, de 63 anos, que encontrou os pertences, respondeu a mensagem dizendo que estava com tudo que tinha dentro da carteira. O caso teve uma grande repercussão nas redes sociais. Bom, a Márcia entregou a carteira ao dono e disse que só fez a sua obrigação e que todo mundo deveria fazer isso, ser honesto. Meus parabéns, Márcia. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Um ótimo final de semana para você e a gente se encontra segunda-feira, às 10 da manhã. Até mais!